Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Tax Time, o podcast da Syncro, um ambiente especialmente criado para que você possa se informar das questões mais importantes do mundo fiscal, tributário, de negócios e também de tecnologia. Meu nome é Leonel Siqueira, eu sou gerente de desenvolvimento tributário na Syncro e hoje eu quero trazer um assunto muito importante para ser debatido nesta oportunidade, que é o profissional de Tax 2.0. Como se adaptar e se destacar na era da reforma tributária. Para discutir comigo este assunto, temos aqui a satisfação de receber o Tiago Loureto, ele que é coordenador de Tax na Klabin, e diante de toda a sua experiência como um grande tributarista, podemos discutir aqui diversos pontos que, evidentemente, vão ajudar as pessoas que estão nos acompanhando a como enfrentar todos esses desafios, esses obstáculos impostos por esta grande realidade no Brasil, que é a reforma tributária. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado porque você está aqui conosco no nosso podcast. Leonel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast da Syncro, agradeço à Syncro pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Acredito que esse é o assunto do momento, né, para os tributaristas, a reforma tributária. Acredito que tenho bastante para colaborar com os colegas que estão assistindo o podcast e espero que a gente tenha uma conversa bastante proveitosa. Com certeza. Já estamos tendo, né, Thiago? Você que é uma pessoa bastante influente nas mídias sociais, tem publicado muito conteúdo rico, importante, que tem contribuído para o pessoal que está nos acompanhando aqui. E antes da gente entrar nessa discussão, né, sobre a questão desse perfil dos profissionais tributaristas, principalmente frente à reforma tributária, eu gostaria que o Tiago Loureto falasse um pouquinho para a gente sobre a sua jornada, a sua experiência, os desafios, não só profissionais, mas também pessoais. Tenho certeza que o pessoal aqui está curioso para saber um pouco mais do Tiago Loureto. Leonel, a minha carreira começou em Curitiba, né? Eu sou natural de Curitiba. Começou quando eu ainda estava na faculdade, né? Eu cursei Ciências Contábeis na Universidade Federal do Paraná. Ainda durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de ingressar em uma grande firma de auditoria Big Four, né? No começo da carreira, como todo mundo, né? Passando ali pelas diversas áreas de impostos, né? Impostos diretos, indiretos, labor, né, que é trabalhista e previdenciário. Ali eu tive a oportunidade de pegar uma grande bagagem de impostos, né, conhecer todas as áreas. Gostei mais da área de impostos diretos, fui direcionando a minha carreira, né, para a Uhum. área de corporate tax. Na sequência, né, fui passando por grandes empresas nacionais e multinacionais. Atualmente eu estou na Klabin S.A., né, que é uma empresa do setor de papel e celulose, Uhum. onde eu atuo como coordenador tributário. Eu também sou embaixador do Tax School Plus, né, que é a primeira escola de protagonismo de profissionais de tax do Brasil, né? Queria convidar aqui os profissionais que estão assistindo esse podcast da Syncro para se juntarem a nós no Tax School Plus. Que legal. E esse, para entender um pouco melhor como é que é esse programa, então o objetivo dele é preparar os profissionais para os desafios da área tributária, como é que é o conteúdo programático desse... Legal, Leonel. Sim, no Tech School Plus, o objetivo é desenvolver ambas as habilidades, né? Legal. Tanto habilidades técnicas, que a gente chama de hard skills, quanto habilidades comportamentais, que a gente conhece como soft skills, Uhum. né? O objetivo é uma formação completa, né? Onde os profissionais eles assumam o protagonismo das suas carreiras. Que interessante, interessante, Tiago, porque nessa questão a gente percebe que no passado muitos tributaristas, sejam eles contadores, os advogados, até mesmo os economistas, administradores, muitos deles, a principal atribuição era aquela questão mais técnica, né, operacional, apurar os tributos e
acabou por aí. Então ele ficava meio que naquela linhazinha do DRE da despesa e não tinha realmente essa questão importantíssima que você está colocando, que faz parte do perfil de um profissional 2.0, né? Ele ser protagonista, ele ajudar o negócio da empresa. Então é isso que vocês trabalham nessa formação que você está comentando. Hoje, esse profissional de Techs 2.0, ele se relaciona com diversas áreas da empresa, né? Ele Uhum. tem que ser um business partner do negócio. Então, ele se relaciona com a área de vendas, né? Com o time de compras, com o time de controladoria, time de FP&A. Então, é super importante que o profissional de Techs, ele consiga navegar pelas diversas áreas da empresa, né? Manter uma boa comunicação, Fazer diferença dentro da empresa, pelo que eu fazer a estou diferença dentro percebendo, da né? empresa. Ele detém, então, esse conhecimento, o conhecimento tributário, aliado a estes soft skills que você comentou, comunicação, liderança. Então, essas habilidades faz com que ele se torne uma peça-chave dentro das corporações, né, Thiago? Sim, o profissional de techs, ele vem ano após ano, assumindo esse papel, né, de deixar, como você bem disse, de ser um profissional que, né, o antigo guarda-livros, que apurava impostos, para assumir uma posição mais estratégica, né, inclusive de definição, de local onde a empresa vai operar, né. Se nesse sentido, então, uma empresa, definindo a sua estratégia corporativa, ela imagina em abrir um polo de distribuição, de repente uma área incentivada, ela quer melhorar os seus resultados, operacionais, então esse profissional de tax vai ser consultado, ele vai dar o parecer dele, porque hoje o aspecto tributário, ele influencia no aspecto organizacional estratégico da empresa, não é isso? Sim, com certeza. O profissional de techs, ele com certeza vai ser demandado a analisar, né, o plano de negócios da Olha empresa, que legal. né, avaliar as questões tributárias para ver quais os cenários que impactam naquela operação, né, avaliar se naquela região existe algum tipo de incentivo, benefício Que fiscal legal. que acabe reduzindo a carga tributária. Então, é bastante importante a participação e o envolvimento dos profissionais de techs na decisão de implantação de qualquer projeto. Puxa vida. E pensando nessa questão, Thiago, você que trabalhou em Big Four, né? Então foi forjado realmente em cenários de grande dificuldade, né? Eu também já trabalhei em Big Four. Além das viagens, né? Da cobrança, da pressão, nós temos todo ali um arcabouço de aprendizado para que a gente possa absorver. Não é fácil, né? Até contando um caso pessoal aqui para você, chegou um momento da minha carreira quando eu ainda trabalhava na empresa Big Four. E de tantas viagens e tantos compromissos, hoje a minha esposa, na época a minha noiva, né, até disse, poxa, tá viajando demais, assim não dá, nós temos que definir, né? Ou é a sua carreira em Big Four ou sou eu. E eu confesso para você que eu disse olha assim, eu posso pensar um pouco, né? Ele falou, como é que foi? Não foi nada, né? Deixa isso para lá. É claro que eu prefiro você, né? Então eu tive que dar um jeito na carreira naquele momento, mas realmente é um ambiente de bastante cobrança, de pressão, né? Dentro, principalmente nessa questão do aspecto tributário. Quem Sim. trabalha com a consultoria, com a própria contabilidade, análise das demonstrações, já é um grande desafio, né? Entretanto, a área tributária ela muda com muita frequência, né, Tiago? Muda todo dia. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário divulgou uma pesquisa certa vez que diz que a cada hora, né, duas mudanças tributárias acabam acontecendo. E aí, Tiago, como é que faz para esse profissional que está querendo adquirir esse protagonismo que você falou, para que ele seja realmente um profissional 2.0, né, desejado pelas empresas, disputado no mercado de trabalho, como é que ele faz para acompanhar essas mudanças tributárias que acontecem ao longo do dia, né? Como é que você faz para conseguir absorver e estar atualizado com todas essas mudanças tributárias, Thiago? Olha, como você comentou, Leonel, aqui no Brasil, as mudanças tributárias elas acontecem diariamente, né? E é até um pouco difícil de acompanhar a legislação. Eu costumo, né, pela manhã, ler os jornais,
né? Eu acho que os jornais especializados, Valor Econômico, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, né? Eles sempre estão ali antenados com os principais escritórios de advocacia, consultoria, estão sempre trazendo reportagens ali com os principais insights do que está acontecendo no mundo tributário. Essa é a minha primeira fonte de informação, Uhum. é ali que eu busco obter um pouco de conhecimento do que está acontecendo no mercado, né? Os Certo. principais assuntos do momento do mercado. Inclusive, é ali que eu compartilho notícias com os meus colegas no Que LinkedIn. bacana. Eu acho que é uma atitude bem interessante, né? Onde eu vejo uma reportagem interessante no jornal, vou lá, faço os meus comentários no LinkedIn, coloco links de matérias de outros assuntos, outras matérias, até mesmo portais do governo que podem auxiliar aquele profissional que buscou aquele conteúdo, que tentou Uhum. interagir com aquilo, né? Outra fonte, né, de aprendizado, né, é estar conectado sempre, né, Uhum. a uma rede de relacionamento, né? Então, existem vários grupos de profissionais tributários, onde as pessoas estão sempre trocando informações, trocando conhecimento, a participação em fóruns. Agora, recentemente, né, a área de techs acabou assumindo esse protagonismo, então a gente tem tido bastante fóruns, bastante eventos para os profissionais de techs, isso vem crescendo ano após ano, e são nesses ambientes que você tem a oportunidade, além de adquirir o conhecimento, fazer o networking, conhecer, bater um papo com o coleguinha da cadeira ao lado, trocar o WhatsApp, e nisso você vai construindo uma rede de relacionamentos, né? Você vai tendo profissionais para trocar ideia, discutir assuntos, isso é bastante importante. Puxa, que legal. E isso, de certa forma, casa muito, né, com a questão que você falou, das habilidades comportamentais que um profissional da área tributária precisa ter para que ele possa moldar esse perfil 2.0, né? Você falou de diversas questões, pessoais, e o profissional tributário, para que ele tenha um perfil técnico, habilidades técnicas bem firmadas, como você falou, estar atualizado, saber a legislação que se modificou, atualizar os sistemas e tudo mais. Esse conhecimento técnico ele vai ser moldado depois de exercer um perfil comportamental, como você falou, sobre a questão da leitura, né? Então, achei bem interessante. O profissional, talvez, que tenha certa dificuldade de interpretação funcional. Hoje se fala muito sobre essa questão dos analfabetos funcionais. Então, você lê um texto, mas não entende aquilo, né? Um profissional 2.0 jamais poderia ter um problema como esse. Ou se tem, precisa corrigir, né, Tiago? E a segunda coisa que você comentou é sobre esse trabalho em equipe, não deixa de ser. Quando você capta uma informação da legislação, interpreta aquilo, passa para os seus colegas, para as pessoas que te acompanham. Eu acompanho, é um conteúdo fantástico. Já vem filtrado ali para a gente entender, né, o que está acontecendo no tributário. Eu acho que esses dois pontos também, a interpretação, a capacidade de leitura e o trabalho em equipe, são dois aspectos fundamentais também para esse tipo de trabalho para esse tipo de função na área tributária, né, Tiago? Sim, com certeza. O profissional de impostos, né, ele geralmente é formado, né, por pessoas que são da área de contabilidade e da área de direito, Direito. né? E hoje, no cenário atual, inclusive com o profissional da tecnologia, que é muito Exatamente. Bem importante lembrado. a sinergia entre esses profissionais. Então, o profissional de direito gosta muito de ler. O contador ele já gosta mais de botar a mão na Hum. prática. E o profissional da TI é o cara do momento, né? É o cara que viabiliza as soluções, que trazem agilidade. Mais um perfil, então, que você comentou de soft skill, né? A comunicação, pelo que você estava falando, essa dica é importante. Já estamos dando dicas, né? O Thiago aqui está comentando sobre pontos fundamentais corporativos que tem a ver, por exemplo, agora com a comunicação, que não é só falar, né, Thiago? Então, Sim, você chega ali na frente do time, da empresa, e ali faz um discurso. A comunicação, pelo que eu estou entendendo, nas suas palavras aí, nas suas dicas, essa comunicação, ela transcende esse falar em público, né? É a sim. comunicação com um profissional, com um
amigo que está do lado, com o cara da tecnologia que não entende de legislação, porque não é o foco dele. Então, esse profissional tributário vai ter que saber se comunicar, se expressar com um profissional de tecnologia, dizer para ele o que mudou, o que precisa mudar de setup nos sistemas, vai bem por essa esteira, né? Sim, é muito importante que o profissional de techs consiga transmitir para o profissional de tecnologia, né, e trabalhar junto com ele nas suas necessidades, né? Então, o profissional de techs ele tem que conseguir demonstrar para o profissional de tecnologia qual que é a sua Uhum. necessidade, qual que é a sua demanda, e mais importante que isso, tem que fazer com que essa demanda ela fique clara, né, que ela qual que é o objetivo dela, né? Qual que é o ganho que ela vai trazer. Então, tem que estar tudo bem desenhadinho, bem explicado, para que esse profissional de tecnologia consiga agir. E fazer todas as atualizações de sistemas, né? Entendendo a importância de tudo. Sim, com certeza. Que bacana, Thiago, muito legal. E eu sei que muitos dos problemas que acontecem nas corporações acontecem não por falta do conhecimento em si, que é o que você está dizendo, né? Mas Sim, por puro problema, muitas vezes, de comunicação entre os profissionais, né? Uma habilidade fundamental, sim, com né? certeza. A comunicação é uma habilidade essencial, não só para os profissionais de techs, mas eu acho que é a habilidade do futuro, né? Quem consegue se comunicar bem consegue abrir muitas portas. E oportunidades aparecem para esse tipo de profissional também, né? De repente, a liderança, a diretoria, a alta direção da empresa vê um profissional que possui, além dos conhecimentos técnicos, esses conhecimentos pessoais, habilidades pessoais, como você falou, abrir portas, né? Muito importante. Oportunidades aparecem para esse profissional que possui essas características que você está comentando, né? Sim, e estamos vivendo um momento de oportunidades, né? Nesse cenário todo de mudanças tributárias, seja na reforma tributária do consumo, seja agora na reforma tributária da renda que está chegando, né? Uhum, Com a reforma do transfer pricing que aconteceu no ano passado, verdade. o Pillar 2 que está chegando, recém chegou aqui no Brasil, né? Uhum. As novas normas do Pillar 2. E desse ponto que você comentou, vamos entrar então numa seara bem espinhosa, né? Que é a questão da reforma tributária em si. A gente vai falar um pouquinho depois dos impactos, enfim. Qual é a sua opinião? Você acha que sai, não sai? Não tem nem como a gente julgar muito, porque já saiu, está na Constituição, né? Como é que você está entendendo essas regulamentações? O que vem pela frente? Você, como um profissional atualizado na legislação tributária, como é que você vê isso? Quais são as tendências daqui para frente, o que você imagina que vai acontecer? Dá algumas dicas aí para a galera que está acompanhando a gente. Legal. Olha, hoje eu ainda, por incrível que pareça, né, a gente já está no finalzinho de 2024, mas ainda tem profissionais céticos, né, de que se a Pois é, reforma tributária sai ou não sai, Thiago, né? Dia verdade. 20 de dezembro do ano passado, ela estava sendo aprovada, né, em emenda constitucional, a gente está agora discutindo o PL 68, o PL 108, né? Agora, provavelmente, no finalzinho do ano, a gente deve ter a votação desses projetos de lei. E hoje, na verdade, os profissionais eles já têm que começar. Na verdade, eles já deveriam há muito tempo, né, ter caído na realidade Desde o ano passado. de que a reforma está aí, está posta, está na mesa. E Não tem muito o que esperar, né, Thiago? não tem Ainda muito. que as regulamentações que você falou ainda não saíram por completo, mas já tem muito material para a gente poder trabalhar, né? Sim, sim. Já tem os projetos, né, entregues, né? Os profissionais eles já conseguem ler os projetos, já conseguem antecipando Ah, legal, cenários. bacana. Eu acho que esse é um ponto importante, né, de já ir fazendo uma projeção de cenários com clientes, com fornecedores, ver aonde é que a reforma tributária vai pegar para sua empresa, né? Para algumas Uhum. empresas ela vai acabar tendo um aumento de custos. Algumas empresas, as empresas elas precisam analisar toda a sua cadeia de negócios, né? Uhum. Desde da área de compras, né? Onde as empresas elas adquirem todos os seus insumos, Olha que então fazer legal. ali uma avaliação de todos os insumos, ver se tinha ali algum setor que era beneficiado, que porventura agora com a reforma tributária não vai ter mais esse benefício, e Hum. aí o insumo
vai acabar tendo um aumento, consequentemente, o custo desse produto vai ter um aumento. Precisa fazer uma avaliação Das vendas também, né? das, Eu imagino. das vendas. Precisa fazer uma avaliação das vendas para ver qual que era o seu cenário antes da reforma tributária, agora com a reforma tributária, né? Se você tinha algum incentivo fiscal que você não vai ter mais. Algumas empresas têm os incentivos fiscais de ICMS que vão lá até 2032, né? Depois de 2032, como que vai ser? Né? Então, é importante que as empresas projetem, né, cenários, compartilhem isso, né? A gente estava falando muito de comunicação, divulguem isso com os acionistas, com toda a empresa, né? Então, com o time de compras, com o pessoal de vendas, envolva o pessoal de vendas, envolva o time de controladoria, o time contábil, né? Puxa vida, quanta O, gente. é bastante gente. O time contábil, eu acho que, pelo que eu vejo, não tem sido tão envolvido nas discussões com os profissionais de techs. Eles são parceiros, colegas de mesa, né? Pois é, Um tá sentado do lado do é outro, verdade. né? E os profissionais contábeis, eles precisam já começar a avaliar os impactos, né, da reforma tributária para a contabilidade, né? Vai mudar a forma de contabilização, né, das receitas. Olha que legal, Tiago, você realmente nos deu uma dica fundamental e essa é realmente uma grande realidade. Conversando com pessoas, com empresas, a gente vê justamente ainda esse problema, mais uma vez, né, de comunicação entre os diversos departamentos que são irmãos, né? Até um profissional tempos atrás me disse: Ah, mas a contabilidade nada muda. E dentro daquilo que você está colocando, muda e muito, né? A questão, por exemplo, da contabilização de um crédito que agora precisa ser pago, ou débito precisa ser pago pelo fornecedor, para eu reconhecer de fato o direito de usar um crédito. Então, eu vou adquirir a mercadoria, contabilizar o estoque, contabilizar o tributo a recuperar. Só que esse tributo ele precisa ter uma provisão ali, porque ele pode ser que ele não se confirme. Olha que coisa interessante que você comentou. Então, como é que a área de contabilidade não muda, sendo que a regra imposta sugere novas contabilizações, né? Novos tipos de. Nós que trabalhamos em Big Four, né? Que o pessoal fala, o julgamento do fato contábil agora é fundamental, né? Então precisa ter essa interação, senão a empresa realmente está em risco, né? Perante as demonstrações contábeis, a auditoria independente e a própria administração tributária, né? Sim, com certeza. Outro ponto importante em relação à contabilidade, né? Com a reforma tributária, a gente tem agora a figura do split payments. Exatamente. Então, com o split payment, é outra conciliação aí que o time de tax, né, junto com o time financeiro, o time contábil, vão ter que trabalhar ali em conjunto, casadinho, para garantir, primeiro, o crédito tributário, né, Uhum. para garantir a assertividade dos recolhimentos, né, porque o split payment, ele prevê três modalidades, né, de Muito bem recolhimento. lembrado. Então, tem modalidades que não vão ser automatizadas, né? Junto com modalidades que vão ser automatizadas. Então, isso vai demandar muito da contabilidade, que ela esteja ali para e passo com o time contábil, com o time financeiro, fazendo a conciliação para garantir que os créditos tributários, né, sejam utilizados da maneira correta, e para garantir que não haja nenhum recolhimento incorreto, né? Uhum. Então, diante de todas essas questões que nós estamos conversando aqui, a gente vê que, de fato, essa profissão de tributarista, ela é altamente impactada. Ela já é de fundamental importância antes da reforma, ganhou protagonismo antes da reforma. Com a reforma tributária, então, o impacto é gigantesco nessa área tributária, conforme você está comentando, né? Sim, com certeza. O profissional de tax, ele vem ano após ano ganhando destaque, né? Principalmente quando ele passou a assumir esse papel de protagonismo, de ser um parceiro de negócios, né? De viabilizar os negócios, né? De não ser aquele profissional que só traz a notícia ruim, às vezes é uma notícia que inviabiliza um negócio. Poxa, É o a- a- pessimista. aquela operação naquele lugar, né?
talvez não seja viável. Muito pelo contrário, agora o profissional de tax, ele tem que buscar conhecer o negócio de ponta a ponta, contribuir com todas as áreas da empresa, né? Assessorar novas operações, novos negócios, novos produtos. Excelente. E com isso, Thiago, observando todas essas mudanças, esses grandes desafios que nós estamos conversando aqui, é claro que não vai ser fácil para ninguém, muitos obstáculos, muitos problemas precisarão ser solucionados, sobretudo num momento de transição que a gente convive com dois regimes tributários, dois sistemas tributários, né? Na sua opinião, então, quais são as oportunidades que esses profissionais 2.0 que estão se preparando, quais são as oportunidades que agora eles têm à sua frente com esse novo momento que nós estamos vivendo? Olha, eu enxergo um cenário de oportunidades, né? Primeiro porque eu gosto muito do que eu faço e segundo, que eu vejo que em 40 anos a gente não tem uma reforma tão profunda do É sistema verdade. tributário brasileiro. E quando eu falo de uma reforma tão profunda do sistema tributário brasileiro, não só apenas da reforma tributária do consumo, né? Uhum, Que é o IBS e CBS, né? E o imposto seletivo também, que a gente não pode se esquecer é dele, verdade. que é uma surpresinha que vem por aí. Também tem tido a reforma da renda, né? Então, os profissionais de tax, eles têm muitas oportunidades, muitos cenários aí para explorar. E dentro desses cenários, eu acho que a tecnologia é um item essencial que os profissionais de tax têm que começar. E para quem não começou já está atrasado, Hum, a se olha a dica desenvolver. aí, pessoal. Tem que começar a se desenvolver, né? Tem que automatizar os processos, fazer com que os profissionais eles gastem menos horas, né, com o sistema avançado de planilhas, né, o Excel, e gastem mais horas, né, analisando as operações, analisando créditos tributários, analisando Excelente. onde existem oportunidades e existem muitas oportunidades dentro do ambiente tributário. Então, é necessário interpretar a legislação, conhecer do negócio e buscar essas oportunidades, buscar esses cenários. Excelente. E dentro dessa evolução que nós imaginamos, né, desses profissionais, uma das coisas que você bem falou, do profissional não esperar as coisas acontecerem, de não esperar que haja uma evolução da legislação como um todo, depois de tudo definido, até o ato declaratório, né, se houver, estou imaginando aqui, atos declaratórios, executivos, interpretativos. Então, não vamos esperar essas definições, esses pormenores acontecerem, para que a gente então venha montar um plano de ação, uma execução de tudo aquilo que é necessário para esse momento desafiador que é a reforma tributária. A gente está falando então de proatividade. Mais uma vez, uma virtude, né, uma característica desse profissional 2.0 é ser proativo. Como é que ele consegue então se preparar para isso? Quais são os cursos que ele deve fazer? Você falou da questão do profissional conhecer de tecnologia, evidentemente não ser um desenvolvedor full stack, né, como o pessoal diz hoje, mas se preparar naquilo que é possível, entender um linguajar um pouco mais técnico. Como é que esse profissional se prepara para que a hora que o cronograma da reforma tributária de fato começar a acontecer, já no período de teste, em 2026, esse profissional já chegue, mas chegue preparado para enfrentar esses grandes desafios aí da reforma? Olha, essa é uma ótima pergunta. O profissional tributário, né, ele não pode ficar sentado na cadeirinha dele ali esperando as coisas acontecerem, né? Esperando que alguém entregue o material pronto para ele, para que ele vá começar a executar as suas tarefas, né? Esse profissional ele tem que estar ali primeiro acompanhando, né, todo o Uhum. processo legislativo do que está acontecendo, né? Acompanhando os textos conforme eles vão sendo publicados, já indo fazendo uma leitura, um entendimento da onde aquilo vai impactar a empresa onde ele trabalha, Uhum. né?
Eu vi até profissionais, Thiago, que estavam analisando as emendas. Nós temos, né, mais de 1.600 emendas no projeto de lei que agora está no Senado, e alguns disseram assim, como você falou, alguns nem leram a Constituição direito. Já outros analisando as emendas. O que você acha da emenda número 500 e tanto? Não é exagero desse profissional, muito pelo contrário, é uma proatividade, não é verdade? Sim, com certeza, é uma proatividade. Inclusive, várias empresas, né, elas, como eu comentei, elas vão ter um aumento da carga tributária. Então, esse profissional tem que estar atento ali ao que o legislativo está propondo, né? Então, as emendas são uma forma de, vamos dizer assim, correção, de ajustes, né, no Uhum. texto, dos projetos de lei que vão regulamentar aí a reforma tributária. Então, esse profissional tem que estar ali de olho no que pode beneficiar a sua empresa, né? Não dá para dar bobeira, não. É, realmente é muito importante. E até mesmo dentro dessa fala que você colocou, eu já ouvi alguns profissionais dizendo assim: ah, tudo bem, no período da transição a gente vai ter muito trabalho, como se já não tivesse trabalho hoje, né? Sim. Então a gente já tem um trabalhão, você sabe muito bem, né? Trabalho numa empresa grande com regimes tributários diferenciados, né? Bastante complexidade no cenário tributário que você vive. Então, quer dizer, tem muita coisa para a gente fazer hoje. Aí a gente vai adicionar a esta complexidade, outros tributos com suas legislações específicas e tudo mais. E aí o pessoal diz, nesse momento, a gente vai trabalhar muito. Eu acho que tem gente que nem chega vivo depois dessa transição, né? É um exagero. Mas depois que passar todo esse período, como é que você vê o perfil desse profissional 2.0? Porque alguns dizem, não vai ter muita coisa para fazer. E eu já ouvi também outros especialistas dizendo, né, assim como você é um especialista no assunto, outros especialistas dizendo, bom, aí o profissional ele chega para atender uma legislação um pouco mais simples do que é hoje. Quer dizer, não é que é tão simples que não tem mais o que a gente fazer, né? Em relação a que a gente tem 27 nações legislando, se a gente considerar o ICMS, então, nós não teremos mais isso, então traz uma certa simplificação. Mas em relação a outros países que têm um IVA, por exemplo, essa proposta de reforma tributária é um tanto complexa. Como é que você vê esse profissional, depois então do período de transição, já convivendo com um sistema apenas novo, né? Da reforma tributária, com CBS, IBS, IS, como é que esse profissional aí, você acha que ele tem condição de cooperar ainda no negócio, né, trazer melhorias para o negócio, ele vai ter mais tempo de analisar o negócio da empresa ao invés de ficar preocupado com operacionalização e complexidades tributárias. Como é que você vê essa realidade? Olha, o primeiro ponto em relação à transição que depois do período de transição ainda vai ter o contencioso tributário aí de Ah, todo esse período, né? muito bem En- lembrado. Então, esses profissionais aí vão ter que. Não podem esquecer a legislação anterior, né? Eles têm que ainda se manter atualizados, inclusive sobre as jurisprudências do que ainda vai estar acontecendo sobre os temas desse ambiente que hoje é um pouco mais complexo. Mas na sequência, né, esse profissional tem que continuar buscando atualização. Acho que o profissional de impostos ele tem que estar em atualização constante, né? Vão existir desafios, né? A gente vai ter o comitê gestor, Com né? diversas regras, né, de contencioso, inclusive. Isso. A gente vai ter os processos fiscalizatórios, então a gente, a princípio, ainda não está definido, né? Se a gente vai ter duas autoridades fiscalizadoras, né? No âmbito do IBS, no âmbito do CBS. Então, será que vai ter harmonia entre esses processos de fiscalização? Será Olha que só. numa instância vai se decidir de uma forma e na outra de outra? Essa ainda é uma dúvida, né, que ainda não está 100% esclarecida. Então, esse profissional ele vai ter que estar ali acompanhando, vai ter que estar ali mantendo a boa comunicação com o departamento jurídico para ver ali qual que é a jurisprudência, como que ela está caminhando, e como que ele pode mitigar os riscos ali na sua atividade, né? Então, essa atualização, com certeza, ela vai continuar sendo necessária. Olha, fantástico. Eu acompanho diversos
para aprender, né, incrementar o conhecimento tributário não é tão grande assim, então tem que acompanhar muita coisa, né? Mas eu pouco tenho ouvido as pessoas falarem sobre esse ponto que você colocou. Acho que eu não ouvi em nenhum, né, nenhuma matéria, nenhum podcast sobre isso que você colocou. E é uma realidade, veja. Então nós podemos ter um fato gerador, né, um sujeito ativo, um tipo de cobrança, uma penalidade prevista na lei, só que talvez as empresas tenham que reclamar em ambientes diferentes, né? Então, a legislação, de certa forma, dentro daquilo que é possível, é unificada? Sim, né? Fatos geradores, hipóteses de incidência, ok. Mas tem um problema. Então, o fato gerador é o mesmo, só que nós temos dois tributos e temos duas instâncias. Então, se não houver ato conjunto dessas duas autoridades fazendárias, né, tributárias, então a empresa pode, então, Tiago, ir reclamar na Receita Federal e obter um determinado parecer administrativo e vai reclamar também no comitê gestor e ali tem uma outra surpresa. Isso é possível acontecer, então. Sim, pelo texto atual, né, os dois textos que estão tramitando aí, esse cenário é possível ainda. E é um cenário que assusta a muitos tributaristas, né, porque o objetivo dessa reforma tributária, né, ou pelo menos um dos alegados motivos é a simplificação tributária, Uhum. né, e a gente tendo interpretações diferentes nestes dois órgãos de gestão tributária, né, isso ocasiona muita insegurança jurídica, né? Uhum. Então, né, já imaginou se você tiver que ter um tipo de ação para um órgão, um tipo de atendimento para o outro órgão, né? Isso traz incoerência na reforma tributária, né, que veio com esse objetivo de simplificação. E é um ponto que depõe contra a famigerada segurança jurídica, né, Tiago? É o que Sim, se espera, mas havendo essa possibilidade e esse tipo de problema, segurança jurídica fica um pouquinho ameaçada, né, em relação a isso que você está dizendo. sim, fica com certeza. E um outro ponto também que eu não me lembro de ter ouvido ninguém falar sobre a questão do período em que os créditos podem ser reclamados, o período de fiscalização, né, de decadência e prescrição dos tributos. Isso foi muito legal você ter lembrado esse ponto, porque considerando, por exemplo, 2027, a extinção do PIS e COFINS. Então, tem muita gente pensando, pessoal, sobre esse tipo de coisa, né? Bom, 2027 estou livre do PIS e COFINS, não tenho mais o que fazer. Só que existe o período decadencial, né, prescricional de 5 anos. Sim, Então, 27 acabou o PIS e COFINS, mas começa a contar esse período, então, né? Então, 2027, 28, 29, 30, 31. Até 2031, o pessoal tem que estar preocupado, sim, com PIS e COFINS e o mesmo mais 5 anos depois relacionados ao ICMS. Ou seja, não termina em 2032, né? A história continua. de fato, não. A história com certeza continua. E tanto a Receita Federal quanto os físicos estaduais, né, eles não vão querer perder a arrecadação desse período final aí, né, do sistema, vamos chamar assim, de sistema tributário antigo, Uhum, né, que são ali os últimos momentos onde eles têm autonomia, né, são autoridades fazendárias diferentes, né, então cada um vai estar ali numa busca incessante por créditos tributários. Então, eu vejo uma tendência aí nesse período de um aumento, né, de autos de infrações, de processos uhum. fiscalizatórios. Então, é importante que o contribuinte esteja atento a esse ponto. Não dá para descuidar, então, desse tipo de situação, né? Não dá para descuidar. É um olho no futuro, né, na reforma tributária que tá vindo, trazendo aí toda essa novidade, toda essa simplificação. E outro olho ali, né, no sistema atual, né? Uhum, Assim, né, eu brinco que a gente tem que ter, nesse processo de transição, três olhos, né? Esse olho de preocupação com o que vai ficar do sistema tributário atual, né? O período de transição, ali onde os contribuintes vão ter que estar muito bem preparados, né, com os seus sistemas de ERP, com o alinhamento com a contabilidade, né, para a publicação das demonstrações financeiras. E esse período futuro,
né, onde as empresas têm que prestar atenção, né, na questão do split payment, quais as 3 regras que ela vai se enquadrar, né, a questão da garantia do crédito, né, isso é fundamental, né. Uhum. Então eu vejo que tem um cenário bastante desafiador aí. É muito legal, Thiago. E considerando todas essas questões que você colocou, considerando esse perfil necessário que o profissional da área tributária precisa ter para ele se enquadrar nesse perfil 2.0, um perfil arrojado, experimentado, pronto para o novo, para as novas questões. Bom, eu gostaria que você, então, desse aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né, os principais insights, então, que esses profissionais precisam se preocupar, precisam levar em consideração para enfrentar todas as questões, as situações, essas circunstâncias que nós entendemos que serão circunstâncias, talvez muitas delas duras, né? Trazem realmente desafios, problemas a serem resolvidos. Então, quais são aí os principais insights que você passaria aí para o pessoal para que eles possam então navegar por esse mar turbulento, mas para que eles possam chegar, né, do outro lado com segurança e tranquilidade, com aquele senso de trabalho realizado, de um bom trabalho realizado e que de fato eles tenham sucesso. Quais seriam então esses insights aí, alguns que você pode passar aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, eu tenho 2 principais dicas. Uma delas é atualização constante, né, como eu comentei ao longo do podcast, eu acho que o profissional de techs ele tem que estar, sempre atualizado, né. E a segunda dica é o network, né. E dentro desse processo, né, de atualização constante, o profissional estar ali, como eu comentei, o LinkedIn é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta ótima para obter informações, né, todas as empresas Big Four, grandes escritórios de advocacia, empresas de consultoria estão, as empresas de tecnologia também, Uhum. né, estão ali compartilhando Sim. materiais, surgiu uma legislação nova, sempre tem alguém ali comentando. Eu acho que é a primeira ferramenta, né, de atualização. A segunda é participar, existem diversas comunidades de techs, né, então tem vários grupos de WhatsApp, né, onde as pessoas ali estão diariamente trocando informações, tirando dúvidas, né? Às vezes é aquela atualização em tempo real, ali você está com uma dúvida, precisa resolver um problema, né? E a participação, né, em fóruns, em cursos, debates, etc. Eu acho que isso enriquece bastante. E a questão do networking é aquilo que eu comentei, né? Quando você desenvolve uma rede de relacionamentos, né, de profissionais da área, onde você tem com quem contar, né, quando você tem uma questão, tem um ponto, você tem para quem ligar, para quem você discutir. Então, eu acho que essas são as 2 principais dicas. Olha, que legal, Thiago, dentro disso, né, para a gente já ir caminhando para o final aqui, queria conversar com você o restante aí do dia, né? Muito assunto para a gente falar, muito conteúdo rico que você tem para passar para a gente, mas um ponto extraordinário que você colocou agora, e eu entendi que é o seguinte: não tem por que o profissional de tech se sentir sozinho nesse desafio que ele precisa enfrentar, que é o da reforma tributária, né? Não precisa sofrer sozinho. Tem pessoas que conhecem, tem as informações que você coloca no LinkedIn, tem o seu contato lá, grupos que você comentou do WhatsApp que estão discutindo, inclusive especializados em reforma tributária, né? Sim. Assim, só fica sozinho se o profissional quiser, né? Porque material e socorro ele tem à vontade aí para procurar, né? Exatamente, Leonel. É por isso que, assim como eu, outros profissionais eles têm provido bastante conteúdo nas redes sociais, nesses grupos de WhatsApp. E eu acho que é uma coisa que vem mudando bastante recentemente, né? Antes os profissionais eles não tinham esse senso de colaboração, né? É Hoje eu verdade, vejo que cada é vez mais verdade. os profissionais eles estão colaborativos, Estão se eles ajudando, estão se né? ajudando, estão buscando essa rede de colaboração, e eu acho que isso é muito importante para que todos consigam se desenvolver. E ter um excelente sucesso, né? Nesse momento
turbulento, mas que, se Deus quiser, chegaremos bem do outro lado, né? Tiago, eu primeiro quero te parabenizar por toda a colaboração. Você fala bastante dessa questão de colaborar com o próximo, né, de disseminar conhecimento. Muito bem lembrado por você. Antigamente o profissional ali, ele retinha informação. Quanto mais reter informação, mais eu posso aparecer na corporação. Então é só para mim. E a gente vê que esse perfil realmente mudou, né? Profissionais como você têm se preocupado com a comunidade dos profissionais tributários, têm divulgado informações preciosas que têm contribuído para o bom andamento, para o bom exercício das atividades das corporações no dia a dia. O trabalho que você faz é fundamental. A Syncro também se preocupa com esse tipo de trabalho, né? Ela, ao longo do tempo, tem desenvolvido também uma série de conteúdos em nosso blog. Nós temos uma universidade corporativa que tem reitora, né? Que tem todos os processos ali tecnológicos bem desenvolvidos, um roteiro também bem interessante para que não só os nossos colaboradores, né? Mas também os clientes possam acessar essa universidade e cada vez mais serem munidos de informações, porque eu acho que a informação é o melhor instrumento, a melhor ferramenta que um profissional pode ter, né, para atender não só a reforma tributária, mas tudo aquilo que pertence ao mundo tributário, né? Te parabenizo por esse trabalho brilhante, né, enriquecedor, que tem contribuído para todos, e também dizer que é uma satisfação enorme ter você aqui no nosso Tax Time. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Sei que sua agenda é concorrida, né? Lá na Klabin, muitas questões para serem resolvidas. Você é um líder de tributação lá, então a agenda naturalmente é muito concorrida, né? Então, obrigado por ter aberto esse espaço, de estar conosco aqui. Foi um prazer conversar com você. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí. Legal, Leonel, eu agradeço a você, agradeço a Syncro pela oportunidade de estar aqui conversando nesse bate-papo bastante enriquecedor. Eu fico muito feliz de contribuir com as pessoas, né, compartilhando conhecimento. Estou aqui nesse momento, então, compartilhando um pouquinho das minhas experiências. Foi um bate-papo muito proveitoso. Muito obrigado a você, a Syncro. Mais uma vez, Thiago, nós é que agradecemos aí. E certamente teremos outras oportunidades de estarmos juntos e discutirmos aqui assuntos fundamentais relacionados aos profissionais de Tax 2.0, suas qualificações e demais assuntos, porque na área tributária, assunto é o que não falta, né, Thiago? Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Tax Time. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.